Olá, meu nome é Heloísa, sou estudante da Escola Evaristo de Antônio e nós estamos no mês da consciência negra. Para isso, eu irei entrevistar a senhora Jussara. Mas antes, você sabe o que é o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra é um dia dedicado ao combate contra o racismo e todo o mal que ele causa no nosso país. É uma data para que possamos combater práticas racistas e relembrar todos aqueles que, no passado, dedicaram suas vidas ao combate à escravidão. Claro que posturas contra o racismo não devem ocorrer apenas no dia 20 de novembro, mas devem pautar as nossas vidas durante todos os dias do ano. O Dia da Consciência Negra é sobre isso, evidenciar o problema do racismo e lembrar a resistência dos negros do passado contra a violência praticada contra eles. A luta contra o racismo passa por todos nós, sendo assim, pequenas práticas podem ser adotadas por todos nós contra o racismo. Então, boa tarde, Jussara. Boa tarde, Heloísa. Bom, primeiramente, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como você se percebe em relação à sua identidade e como você lida com a questão de raça e pertencimento no seu dia a dia. Resumindo, como você se identifica racialmente? Então, eu me identifico como uma mulher negra, né? Entre outras tantas que existem na sociedade. Eu me identifico como uma mulher mãe, tenho 4 filhos, marido, sou uma mulher forte, determinada, busco pelos meus ideais sempre e quase todos eu tenho alcançado. E estamos aí, né, como tantas outras mulheres negras, mãe, ou até mesmo aquelas que são mãe e pai, né, como eu já fui também mãe e pai, sempre na luta, buscando pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos. Certo. Sabemos que hoje em dia, ainda que seja menos, há desafios para uma mulher negra no Brasil conseguir trabalhar e estudar. Como foi para você? Eu não encontrei tantos desafios no meio do trabalho. Nisso não. Claro que tem uns preconceitos ainda aí, né? Meio incubados ainda, vamos dizer assim, né? Mas tem muitos preconceitos, mas não tive tanto problema assim por ser uma mulher negra. Você teve a oportunidade de realizar os seus sonhos? Sim, com certeza. Qual é o seu grau de escolaridade? Você tem ensino médio completo. Você se importa de falar com o que você trabalha hoje? Não, de jeito nenhum. Eu trabalho como diarista hoje, eu presto serviço em casas de família. É com o que você gostaria de estar trabalhando? Não é. Está sendo uma opção? No momento, sim, é uma opção. Então, imagino que ao longo da sua vida você já teve alguns empregos e provavelmente já passou por alguma situação de racismo em pelo menos um deles. Você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, com certeza, gostaria. Eu sou técnica de enfermagem, né, minha formação, e eu auxilio médicos, eu também sou instrumentadora cirúrgica, então eu auxilio médicos nos processos de cirurgia, tanto antes, durante, como após a cirurgia, né. E nisso, um dia eu fui convidada por um médico a me retirar da sala por eu ser negra. E sem falar nisso, várias e várias vezes eu fui confundida porque o negro, ele não pode estar num local onde o branco tem um emprego mais alto do que o negro, né? Então, como eu sou instrumentadora cirúrgica, várias e várias vezes ao entrar na minha sala, que eu estava escalada para cirurgia, me pediu, tu pode agilizar e limpar ligeiro a sala, tu pode limpar ligeiro o chão, porque nós queremos apurar a cirurgia. Então, simplesmente eu olhava, eu disse assim, sim senhor, momento, doutor, ou se fosse quem fosse, eu vou atrás do meu colega da higienização, ver se ele consegue agilizar o processo aqui para nós, dar início na cirurgia. Então, tive vários preconceito racial em salas de médico, sim. Porque o negro, ele é muito visto como o que limpa o chão, o que faz a faxina. Mas o negro não pode ser visto como um instrumentador cirúrgico como eu era, né? Por várias vezes, às vezes eu me referia aos médicos, porque entrava médicos novos, às vezes tu não conhece. Doutor, por favor, como é que é seu nome?
Aí, tu não sabe o meu nome? Como que você não sabe o meu nome? Aí passava um tempinho, às vezes ele me pediu uma coisa e eu dizia, doutor, o senhor não sabe o meu nome? E aí até foi um caso de riso, porque os outros médicos tudo começaram a rir, porque ele não sabia o meu nome. E aí, daí, os outros tudo, e aí, como é que é o nome dela? E ele disse que ele não sabia. Deus assim, então por que se o senhor não sabe o meu nome, por que eu tenho que saber o seu nome? Então isso foi um tapa na cara dele, né? Um tapa de luva, como se dizem, né? Os jovens hoje, né? Então eu sempre tirei com muita, vamos dizer assim, com muita educação, né? Então eu me defendia com muita educação, né? Eu esperei a oportunidade para retribuir o ele dizer que eu não sabia o nome dele, que eu tinha que saber o nome dele. Não, se a gente não foi apresentado, eu não tenho como saber o teu nome, Luísa, por exemplo, né? Então sofri bastante preconceito, sim, com certeza. Mas pelo visto, com essas situações, você lidava com total tranquilidade, calma. Sim, tu sabe como eu venho desde a infância, né? Sempre sofrendo bullying, que hoje em dia seria o bullying, né? Não, mas é um preconceito racial. Sim, então eu sempre tive muita calma, muita paciência, porque eu sempre pensei assim, ó, o preconceito não tá em mim, não é em mim. O problema não é eu, o problema é ele. Ele que precisa ser tratado, ele que precisa se reconhecer e se conhecer. Porque se ele se cortar e ele me cortar, o mesmo sangue, a mesma cor vai sair de nós dois. Então eu tenho a pele por fora negra, mas por dentro eu tenho um rim, eu tenho um fígado, eu tenho um coração, como ele tem, como todo o pessoal da sociedade tem. E você nunca sentiu vontade de denunciar essas? Não, nunca tive vontade, 1, 2, 3, vou correr, não. Ai, porque me chamaram de negra, ai, porque me chamaram de macaca, não, eu vou pra justiça, não sei o que, vou me beneficiar disso, eu vou ganhar um dinheiro. Não, nunca pensei por esse lado. Então, tudo que eu tive, tudo que eu tenho, graças a Deus, assim, é correndo atrás, é com o meu esforço, é com o meu dinheiro digno e honesto que eu ganho e faço as minhas coisas. Então, nunca tive, assim, não tem que denunciar. Porque eu não acredito que tu denunciando, de repente, tu vá mudar a sociedade. Porque se fosse assim, a sociedade já tinha mudado há muito tempo atrás. Porque quantos e quantos denunciam? E aí muda o quê? Muda o bolso dele, que de repente conseguiu ganhar um dinheiro extra, um dinheiro a mais, em cima daquele preconceito que ele sofreu. Então não é isso que eu quero. Eu gostaria que a sociedade entendesse que nós somos perante Deus, nós somos iguais. E existe sim as diferenças. E as diferenças estão aí pra gente se adequar a elas, né? E não para fazer bullying ou um preconceito racial ou um xingamento, né? Então, tipo assim, se eu quisesse ser uma médica, eu podia ser uma médica. Se meu pai tivesse mais condições, de repente, e tivesse me dado condições de estudar, por eu ser negra, por que eu não teria chance de ser médica? Claro que sim. Né? Eu teria a chance de ter sido advogada, né? Mas não, claro, a gente tem que ver os limites da gente, né? Eu pude estudar até aqui, então foi até onde eu estudei, mas não que isso me proibiu de realizar meus sonhos, não me proibiu, não. Com as suas experiências de trabalho, você notou alguma diferença na forma que você era tratada ou até mesmo no seu salário por conta da sua cor de pele? A diferença como eu era tratada para as outras minhas colegas que estavam em sala cirúrgica comigo, sim, isso sim. Era nítido isso, era visto assim, né? Então sempre, quando os médicos entravam em sala, sempre era bom dia fulana, bom dia ciclana. Mas a Jussara não era vista, a Jussara não tinha nome, a Jussara não era nem sequer um cumprimento, bom dia. Não, eu não tinha. Então, isso aí era visto. Isso aí acontecia diariamente, sempre, todos os dias. Então, sempre, na hora deles ir embora, obrigado, tchau fulano, tchau fulano. A Jussara estava lá, mas a Jussara não era vista também. Agora, quanto ao salário, não. O salário nosso sempre foi salário X para todas, assim, né? Então, isso aí não tinha diferença. Claro que sim, pelo tempo de trabalho, né? Aí tu ganha mais, né? Um pouquinho a mais por causa do tempo, né? Isso visto ali sindicalmente, né? Então, sim.
Mas não diferença assim de salário não tinha. Nós ganhava o base X. Uhum. E você teve alguma dificuldade para se aceitar ao longo da sua vida? Não, nunca tive nenhuma dificuldade. Claro, quando criança, um pouco mais assim, né? Porque eu via todas as minhas colegas, todas elas eram brancas, todas tinham o cabelo bom, né? Era loira, tinha o olho azul. Então, como criança, e naquele momento a gente às vezes brincando, de repente um lá já xingava, ô cabelo bombril, é o cabelo bombril, bota fogo, não sei o quê. Então, isso aí, claro, trazia um pouco assim de amargura pro coração. A gente ficava triste, né? Porque por que eu era xingada daquele jeito? Eu não tinha culpa de ter aquele cabelo. Eu não tinha culpa de ter nascido desse jeito, né? Então, sim, mas passando o tempo depois, não, nunca tive problema. Me amava como me amo até hoje, né? Me acho lindíssima. Aliás, tu não me acha linda, Heloísa? Eu me acho linda, me acho muito bonita, não mudaria nada, mais nada em mim mesmo. Então, não tive nenhum problema nenhum, nada de me aceitar. Então, como que era a sua relação com as outras crianças? Havia preconceito desde pequena? Sim, com as outras crianças, sim. Não com a minha turminha de colegas, de amigo, de rua, assim, que a gente brincava todos os dias. Eles não, nunca tive esse problema. Mas na escola, né? Na sala de aula, era no recreio, então por várias vezes, às vezes tinha que se esconder, né? Porque tinha uns, assim, que sempre pegavam mais forte, né? Então, como eu não queria ser xingada, sempre procurava fugir daquele tipo de criança, então, né? Aí sim, de criança sim. As crianças, é impressionante, né? Porque as crianças, a gente tem assim as crianças como sendo inocente, né? A criança não faz mal, mas a criança, ela faz mal sem saber que tá fazendo mal, né? Então, ela usa daquela época minha era preconceito racial, tu não via tantos outros problemas, né? Mas hoje é o bullying, né? Então, de repente, um tem o nariz maior, o outro colega já começa a xingar ou falar ou dar um nome, né, para aquilo, né? Ah, o outro é gordo, ah, porque tu é gordo, não sei o que. Então, a criança, querendo ou não, a criança tem uma certa maldade, né? Isso aí não devia existir. Acho que teria que ser muito conversado, né? Tanto em escola como os próprios pais, né? Eu, por exemplo, eu converso muito com meus filhos, com os meus netos também, sou avó, tenho 3 netos, né? Então eu converso muito com eles, ó, não pode falar assim, não pode dizer isso porque fica ruim, tu tá ofendendo o coleguinha, o colega fica chateado, o colega fica magoado, né? Então procura não dizer certas coisas que tu não gostaria de ouvir, não fala pro teu colega, né? Então, só para finalizar, você gostaria de deixar algum comentário? O comentário que eu gostaria de deixar, eu acho assim que não é a escola que educa a criança, né? Tem muitos pais que tem isso, que a escola educa a criança, né? Que educa o adolescente. Não, quem educa é os pais, né? Então, desde berço, os pais sempre têm que procurar conversar muito com a criança, né? Com o bebê, 1 ano, 2 anos, começa já a mostrar que a sociedade é diferente, que existe pessoas diferentes, né? Então, ainda mais hoje que as escolas estão recebendo as crianças especiais, né? Vamos dizer assim, né? Conversar muito com essas crianças, ó, tu tem que ajudar teu colega, né? De repente tem um cadeirante lá, precisa de um auxílio, não espera pelo professor, tu pode prestar a tua ajuda. Então, os pais trazer isso, sabe, pro dia a dia da criança, mostrando pros adolescentes, né? Que é feio, que não tem porquê tu tá fazendo bullying. De repente, quem sabe se essa criança também não tá passando por algum problema em casa, né? Também, né? A gente não sabe, mas pode acontecer muito isso, né? Então, de repente, às vezes, até mesmo os professores vão perceber isso, né? Por que essa criança tá fazendo isso com outro colega, né? De repente, será que essa criança está passando por um problema lá na casa dela, lá com os pais, lá com os irmãos, né? De repente também, né? Então, eu acho que a gente já tem que conversar muito, tem que ter muito diálogo. Eu acho que isso é o que eu gostaria de deixar, sabe? Muito diálogo entre pai, filhos, né? Entre os pais e os filhos, né? Então, os avós olhar para os netos, né? Às vezes, eu olho para meus netos, eu sei primeiro que é a mãe deles, né? Olha, estão passando por um probleminha, dá uma olhada lá, né? Confere lá. Então, olha com carinho, olha com atenção, porque às vezes tu percebe isso, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar. Diálogo sempre, conversar. Né? Às vezes tu tá fazendo o teu coleguinha do lado chorar e tu não sabe por quê.
Então, olha mais com carinho para essa criança, para esse adolescente. É isso que eu gostaria de deixar. E quero te agradecer, Heloísa. Eu me senti, assim, privilegiada de estar aqui contigo, né? Podendo falar um pouco de mim, né? Tem coisas que... Tem gente da minha família que nem sabe que eu passei por isso, porque eu sempre tive isso. O que acontece contigo lá fora, de repente nem tudo tu precisa dizer pra tua família. Que nem eu era um ambiente de trabalho. Como eu não levava minhas coisas de casa para o meu trabalho, as coisas do meu trabalho eu não trazia para casa. Mas isso porque eu sou adulta já, né? Então eu consigo me resolver e sou bem resolvida. Mas você que é jovem, tem que falar com teus pais, conversa com teu pai. Tá passando por um problema, mesmo que seja na escola, chega e fala com teu pai, fala com a tua mãe. De repente vai até o professor, até a diretora. O professor não resolveu, vai à direção, né? Então eu deixo esse alerta também. Muito obrigada, Heloísa. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. E quero dizer que eu reconheço o quão guerreiro que você é. As lutas que você já passou, por as dificuldades, sim, eu me inspiro muito na senhora. Obrigada, Heloísa. Beijo. Muito obrigada. Então é isso.